quem vai nos ensinar a fazer essa deliciosa torta é a cake designer Mila Catalunha. Tudo bem, Mila? Tudo bem. Que bom te ter aqui no Sempre Feliz. O prazer é meu. Mila, é uma torta muito fácil de fazer? Fácil e são ingredientes que nós temos em casa, corriqueiramente, e rapidíssima, dá para preparar para o jantar tranquilamente. Ai, que ótimo. Então, qual que é o primeiro passo? Nós vamos bater primeiro a margarina sem sal. Sim. Aliás, desculpa, com sal, porque eu gosto com sal, porque dá um up na receita, né? Dá um sabor a mais. Aí eu vou colocar a margarina. Sim. Aqui são 200 gramas de margarina. Sim. E o leite condensado. Para o leite condensado, é aquela caixinha tradicional de 395 gramas. Ok? Leite condensado, não tem quem não gosta, né? Eu já escutei aqui delícia demais, aqui no né? estúdio. Vamos leite condensado bater. É muito bom. Bater até engrossar. O que acontece? O que é importante salientar é que todos os ingredientes têm que estar bem gelados, porque isso favorece. Como é margarina, com a batedeira, ela vai esquentar um pouco. Se ela estivesse quente se já estivesse só em temperatura ambiente, provavelmente ia ficar um recheio mole. Entendi. Na verdade, isso é quase uma mousse. Então, se não estiver gelado, vai ficar muito mais quente com a batedeira. E aí não pega aquele ponto, né? O ponto não pega o ponto, ideal, exatamente. Mila, vamos fazer o seguinte, enquanto você bate então esses ingredientes, e você falou algumas medidas, né, dos ingredientes, a gente vai passar a receita na tela para você poder anotar aí em casa. Então, Mila, enquanto o pessoal de casa anotava a receita, a quantidade dos ingredientes, na verdade, aí você já misturou os outros ingredientes, bati aqui a margarina, o leite condensado e fui adicionando o leite em pó, colher por colher, com a batedeira ligada. Por que adicionar colher por colher e não já virar? Exatamente, o leite em pó não dá aqueles gruminhos que normalmente dá. Apesar de o leite em pó ser instantâneo, mesmo assim ele dá os gruminhos, tá? Depois a gente desliga a batedeira e vamos colocar o creme de leite aí com as mãos mesmo, com colher. Não pode mais voltar para a batedeira porque senão vai ficar mole demais. Sim, não é a intenção, porque nesse ponto aqui ele ficou airado. Aí senão ele perde. Creme. Isso, exatamente. Um cremezinho. Vou adicionar aqui e misturar com a colher.
E aí o creme de leite, ele vai dar aquela consistência um pouquinho mais rala, mas não... mais cremosa. A ponto de ficar muito mole. Muito mole. E depois, o que tem que ser feito, Vanessa? Depois que esse creme der o ponto que a gente misturar aqui, levar pra geladeira por 30 minutos, tá? Pra fazer o que eu vou fazer aqui agora. Nós não vamos ter tempo de fazer isso, mas é o que é certo de se fazer, tá? Levar, claro. Porque essa torta tem que ser servida estupidamente gelada. Inclusive fica delicioso com sorvete, né? Porque como é uma torta branca, pode ser servida com sorvete de chocolate, pistache, muito bom, né? Fica muito saboroso. Aí ele já vai pegando uma outra consistência, tá né? mais cremoso, né? Um pouco mais ralo, vamos dizer assim. Se a gente levando pra geladeira, ele vai dar um ponto mais tipo sorvete mesmo, tá? Vou montar a torta aqui pro pessoal de casa também saber como é que é o jeito certo de montar a torta. Eu assei essa torta numa assadeira de 20 centímetros de diâmetro. E eu vou montar a torta nessa mesma assadeira. Por que isso? Porque a gente costuma fazer os bolos, já viu, né? E os bolos ficarem meio tortinhos. É justamente porque não tem o capricho de montar. A gente faz isso, né? Sem querer mesmo, não montar na assadeira. E montando na assadeira isso não acontece. Ele vai ficar empinadinho, retinho. Porque aí ele já pega a forma da assadeira, né? Já pega a forma, exatamente. Eu vou molhar aqui. Eu fiz uma calda de leite fervido e leite condensado um pouco mais doce. Porque essa receita, por ela levar bastante creme de leite, ela fica menos doce. Então aí o que a gente vai inverter? De vez ter um recheio muito doce, nós vamos ter uma massa mais doce. Entendi. Ok? E aí equilibra. Isso. Eu tô usando aqui pão de ló tradicional mesmo, a receita básica de pão de ló, tá? Aí eu vou virar o creme aqui pra rechear. E o bacana de rechear assim é que não fica o meio mais recheado, sabe? Vai porque distribuir bem, né? Distribuir. Fica mais consistente, lembrando disso, tá, Vanessa? Aqui da geladeira fica. Ele vai ficar mais encorpado, né? Exatamente. Essa é a palavra. E aí você faz quantas camadas quiser. Exatamente. O tradicional são 2 camadas, porque senão também fica meio enjoativo, né? Fica muito recheio? Fica. Aí você nem sente. Entendi. E é bem prática, né? É prático, rapidinho, né? Bem rapidinho. Desde que o pão de ló antes é rapidinho. Assar tranquilinho. E o bom é que não vai ao fogo, né? Que é a melhor parte, né? Porque... até criança pode fazer. Exatamente. Às vezes, o pessoal, fim de semana, né? Criança tá em casa, não tem nada pra fazer. Deixa eu fazer uma torta de leite ninho. Ele fica com uma consistência bonita, né? Fica. Mesmo não tendo ido ainda pra geladeira. Ficou com uma consistência muito bonita. Ficou um mousse mesmo. Exatamente. Pergunta. Você tá montando aí e aí possivelmente você vai tirar essa armação e vai ficar a torta certinha como você falou. Isso. Assim que eu terminei de montar, eu já posso tirar essa armação? Não, o bacana ela ficar a gente fala pressão, né? Vai pra geladeira, fica lá uns 40 minutos e depois pra assumir mesmo, né? Ela cede todas as laterais da forma, exatamente. Ela vai ceder e vai ficar em perfeito estado. Nós vamos cobrir com chantilly. Só que o chantilly ainda ajuda a ajeitar as imperfeições, né? Mas o bacana mesmo é deixar um pouquinho. Eu vou virar ela aqui já. Isso aqui eu só usei como fundo. Vou deixar aqui, depois eu guardo ali. Olha, nesse tempinho já tá diferente, né? Já não tá tão torta. Já assumiu uma forma. Aí a gente tira o saquinho. É só pra facilitar, pra tirar, né? Porque na hora de formar. Porque o recheio vai grudar nas laterais da forma, né? Então a gente usa só pra isso mesmo. Vou pegar
a Tá, espátula. então, enquanto você tá recheando, na verdade, fazendo a cobertura, cobrindo a torta, se não deu tempo de você anotar a quantidade de ingredientes certinhos usados nessa receita, a gente vai passar essa quantidade de novo. Anote aí. E aí, Mila, esse chantilly é aquele já pronto? Esse aqui é o pronto. É o já pronto, né? O chantilly pronto, as pessoas têm um pouco de dificuldade de usar, porque nós, donas de casa, somos um pouco mais apressadas. Aí, coloca na batedeira e vai no volume máximo. Entendi. E não dá o resultado certo. O ideal é ler a receita da embalagem e seguir direitinho, porque senão ele vai dar aquelas bolinhas. E essas bolhas é porque foi em velocidade alta. Entendi. Então, sempre que for bater o chantilly, bater em velocidade 2 e depois que ele já dobrou o volume, descer para velocidade 1, para ela não dar bolhas. Entendi. Tá? Aí eu cobri ele aqui. Quem não tem bailarina, que é essa isso, forma. é só passar grosseiramente o chantilly só para cobrir e depois usar um bico para confeitar. Sim, Muito sim. simples também. Sim. Tá? Bom, espero E que aí você já aprecie. foi. Já foi. Então, por favor, você coloca para mim um pedacinho, Claro. por gentileza. Deixa eu... Essa faca mesmo? Pode ser. Pode ser. Gente, fica bonita, né? Fica. Ah, o segredo de partir um bolo redondo, fazer um círculo no meio. Primeiro pedaço é sempre difícil de tirar. Aham. Não se culpe, então, se você não Por conseguir favor. tirar perfeitamente o primeiro pedaço de um bolo redondo. Nossa, fica bonita. Delícia, né, Gui? Ficou bonita aqui, né? Ai, Prontinho. Virar ela aqui pro pessoal Aqui. ver como é que ela fica por dentro. ela fica bem macinha, né? Pão de ló, fica bem Exatamente. macinha. Mila, antes de experimentar, a gente vai orar. Eu convido você para orar comigo. E eu convido você aí de casa também para fazer parte dessa oração comigo. Senhor, eu te agradeço por esse alimento, eu agradeço pela vida da Mila, eu agradeço pela vida de todos os meninos presentes aqui da equipe técnica, dos convidados, agradeço pela vida de todos os funcionários aqui da Rede Super. E, Senhor, eu peço que se alguém em casa estiver passando por algum momento delicado, algum momento de aflição, que o Senhor dê conforto para o coração dessa pessoa. E que 2015, volto a falar, que 2015 seja um ano excelente para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos experimentar então, Mila. Tá bem macinho mesmo, né? É. Menos doce, tá vendo?
Que delícia. E fica bem com o gostinho do leite em pó, né? Fica. Mila, enquanto eu tô experimentando, então, primeiro foi um prazer tê-la aqui. Foi todo meu, claro. E eu queria que você deixasse os contatos para quem quiser encomendar essa torta ou saber mais como preparar, por favor. Meu site é www.milacakes.com.br. O telefone é 8727 8071 ou 3417 9828. Mila, tá deliciosa. Que bom. Muito bom. Muito bom. Mila, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada por participar do Sempre Feliz hoje. E o nosso tempo de hoje acabou. Foi um prazer ter a sua companhia. E a gente se vê no próximo Sempre Feliz, se o nosso lindo e maravilhoso Deus permitir. Um beijo e até lá!